Olá pessoal, na reflexão de ontem nós falamos sobre os versos 22 e 23 do capítulo 3 de Lucas. Apresentamos Jesus como o Filho amado de Deus. Hoje, dos versos 23 ao 38, eu quero falar sobre Jesus, o filho de José. Nós temos nestes versículos a genealogia de Jesus, que começa dizendo que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério e que era filho de José, que era filho de Eli e por aí vai. Se nos versículos 22 e 23 temos Deus destacando a divindade de Cristo como seu filho, nos versículos seguintes, na genealogia de Jesus, temos a sua humanidade destacada na sua relação familiar. É neste aglomerado de nomes que se segue e que é muito comum passarmos correndo, o que é um erro, porque podemos perder algumas informações importantes, que vemos algumas promessas do Messias. Como, por exemplo, o fato de Jesus ser da linhagem de Davi e o trono permanecer na linhagem de Judá. Mas o destaque que eu gostaria de dar aqui é no histórico familiar de Jesus. Na genealogia de Cristo, vemos o plano de redenção de Deus em ação. E eu quero destacar aqui alguns nomes que surgem nessa lista. Lucas cita no verso 32 Boaz, que foi casado com Ruth. No livro de Ruth, encontramos a história de Boaz, que foi o resgatador de Noemi e de Ruth. E quem era Ruth? Uma moabita, casada com o filho de Noemi, que morreu. Ruth não abandona sua sogra, mas decide deixar a sua terra, seus deuses, e seguir Noemi de volta a Israel. E por que é relevante sabermos que na descendência de Jesus temos uma moabita? Em Deuteronômio 23, do 3 ao 4, a Bíblia diz que nenhum amonita ou moabita entraria na Assembleia do Senhor, porque eles não foram ao encontro dos judeus com pão e água quando eles estavam saindo do Egito. Pior, eles contrataram Balaão para amaldiçoar os israelitas. Veja que os moabitas estavam condenados, por conta dos seus atos, a nunca terem a permissão para entrar na Assembleia do Senhor. Mas agora, na descendência de Jesus, nós temos esta moabita como mãe de uma geração que vai chegar até Jesus. Um povo que jamais poderia entrar na presença de Deus, agora faz parte da descendência do Filho de Deus. O segundo nome que me chama a atenção é o de Salá, ainda no verso 32. Boaz, ele era filho da relação entre Salá com Raabe, a meretriz que protegeu os espias e ajudou Israel na conquista de Jericó. Lá em Josué, no capítulo 2, dos versos 9 ao 13, nós temos a história de Raabe. E ela diz aos espias de Israel: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. E por que ela sabia disso? Raabe disse que ouviu falar dos feitos de Deus, que ele secou o Mar Vermelho, as vitórias que Deus tinha dado aos israelitas. Ela disse: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Olha a fé que ela tinha. Mesmo não sendo israelita, ela havia entendido a promessa de Deus. E por isso, ela protege os espias de serem mortos e pede para que ela e a família fossem poupados. Israel toma Jericó, mas a família da meretriz é poupada. Mas mais do que isso, é dessa família que Jesus virá. O terceiro nome é o de Davi, personagem bem conhecido. E o que dizer da relação entre o rei Davi e Batseba? Batseba era a esposa de Urias, que era um heteu, um dos 37 valentes de Davi e que foi morto por ordem do próprio rei. Os heteus eram descendentes de Cã, a provável descendência de Batseba. Cã é o filho de Noé, que descobriu a nudez do pai e o humilhou. Cã acabou sendo amaldiçoado pelo pai lá em Gênesis, no capítulo 9, 25. Agora nós temos desta relação entre Davi e Batseba um filho que vai parar na genealogia de Jesus. Nos 3 primeiros exemplos que eu dei, temos a presença de gentios, povos que foram expulsos de Israel ou eram indesejáveis e agora resgatados na genealogia de Jesus. O quarto exemplo vem de Gênesis. Nós temos a história de Jacó, que se apaixona por Raquel, mas é enganado pelo seu sogro e é forçado a casar com Lia. Jacó amava Raquel e desprezava Lia, mas foi da relação de uma mulher desprezada que Deus escolheu construir a genealogia do seu filho.
No capítulo 29 de Gênesis, no versículo 35, a Bíblia diz que Lia ficou grávida e gerou a Judá. Lucas, no capítulo 3 e verso 34, vai incluir Judá na genealogia de Jesus. Veja como Deus vai incluindo na família do seu Filho amado os desprezados. Por fim, o quinto e último exemplo, não à toa, Lucas vai até Adão, o homem que sucumbiu ao pecado, o primeiro ser humano a falhar. É dessa linhagem que começamos. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, nos versos 21 e 22, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A redenção alcança não só a linhagem de Cristo, mas toda a humanidade. Talvez você possa pensar que não tem saída para você, porque ninguém na sua família serviu para nada. Mas o que a gente aprende ao olhar para a genealogia de Jesus é que Deus é especialista em restaurar pessoas e famílias. Nunca se esqueça, nós somos filhos de Deus e temos um irmão que nos ama, chamado Jesus. Que Deus te abençoe.